Estamos começando mais um Alerj Debate, que hoje vai falar sobre a doutrina social da Igreja. No nosso estúdio recebemos o professor Geraldo Luiz Oliveira, da PUC-Rio, e o deputado Robson Leite. Muito obrigada pela presença dos dois. Professor Geraldo, vou começar com o senhor explicar um pouquinho para a gente como é que essa doutrina social se desenvolveu no Brasil. Como é que a Igreja começou a fazer campanhas mais efetivas nessa área, a popularizar mais essa questão da doutrina social. A doutrina social ela foi sistematizada, Natália, no final do século XIX, com a primeira encíclica social, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Mas no Brasil, quer dizer, era a época, no momento em que ocorria a proclamação da República, né? O Brasil deixa de ser um Estado confessional, né, pela primeira vez na sua história, né, e se torna um Estado laico, com a proclamação da República, a proclamação da Constituição Republicana, a primeira, em 1891. Isso trouxe mudanças, né, na vida do Estado e também das relações com a Igreja. Então, nos primeiros décadas do século XX, a doutrina social da Igreja não teve muita penetração aqui. Tivemos algumas experiências esparsas, né? O padre Júlio Maria, pelos anos 1917, falou-se muito em doutrina. Mas depois ela realmente entra forte no Brasil, depois dos anos 30, com a Revolução de 1930 de Getúlio Vargas, né? Aí Getúlio cria o Ministério do Trabalho e do Bem-Estar Social, e muitos doutrinadores católicos fazem parte do processo das primeiras legislações trabalhistas, da CLT. Surge a Ação Católica, né? Surge primeiro na Europa, né, com o Papa Pio XI, nos anos 20, e aqui no Brasil nos anos 30. E aí então a Igreja entra assim, de um modo mais marcante no social, né? Há uma conclamação da Igreja a nível mundial, né, no sentido que os católicos se engajem na ação social, e tudo veio caminhando até que desagou no grande acontecimento da história da Igreja Católica no século XX, que foi o Concílio Ecumênico Vaticano II, né, de 1962, ano que vem completamos 50 anos do início dele, até 1965. Deputado, a Igreja também criou o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, que faz todo ano campanhas importantes com temas sempre voltados para a questão social, que também são um marco nessa história da doutrina aqui no Brasil, né? As campanhas da fraternidade, elas surgem, de certa forma, à luz, pelo menos das ideias do Concílio Vaticano II. Né? Ou seja, uma igreja que veio para transformar a sociedade, inspirar o cristão a agir na transformação do mundo, de se indignar com a injustiça, se indignar. Veja, nós já tivemos campanha da fraternidade sobre a fome, sobre a questão do racismo, sobre a mulher, sobre a dignidade do trabalho. Aliás, foi inclusive em 1991, com 100 anos da Rerum Novarum, né? Que foi uma encíclica importantíssima também na história da Igreja, onde a Igreja se preocupa muito com as relações trabalho, né, trabalho, capital, evidentemente com o privilégio com relação ao trabalho. E, de maneira muito clara, a Igreja fortalece a importância do trabalhador se organizar em sindicato, sonhar coletivamente, se organizar politicamente. Inclusive, em 1996, o tema da campanha foi fraternidade e política. E política, né? No sentido de que a Igreja indica candidatos? Não, de forma alguma. A Igreja conscientiza o povo de Deus a participar da política, a ver a política como um instrumento efetivo de mudança da sociedade. Dois instrumentos. E ela fala de todos, ao longo, inclusive, de todos esses anos da campanha da fraternidade. Ela fala do sindicato, falou da questão da criança e adolescente, já que mais tarde inspirou na Constituinte a criação dos dispositivos que anos seguintes vieram a criar o Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, não faltam trincheiras, associação de bairros, de moradores, para que o fiel cristão atue na perspectiva do interesse da construção do reino de Deus na sociedade, né? Ou seja, trazer, a gente reza o Pai Nosso, convenha a nós o vosso reino. Então, o que a gente está fazendo para que esse reino efetivamente venha? Então é nesse sentido, nessa perspectiva. E à luz de tudo isso, nós tivemos as comunidades eclesiais de base, que veio como uma reflexão, como uma consequência do Concílio Vaticano II, os movimentos de fé e política, a própria teologia da libertação, né, que surgiu aqui na América Latina, surgiu nessa perspectiva. Claro que houve alguns excessos. Início dos anos 70. Muito bem, os excessos, inclusive, muito bem condenados pela Igreja, mas a teologia da libertação não. Não foi.
Está aqui um teólogo. Não, inclusive o próprio Papa João Paulo II disse isso uma vez aos bispos brasileiros, numa visita que os bispos fizeram a ele, se não me engano, em 1986. No Brasil, a teologia da libertação é fundamental, desde, claro, que esteja em consonância com os princípios da doutrina social da Igreja. Exatamente. E é interessante isso que o professor Geraldo traz aqui. O professor Geraldo, que além de um amigo, é um teólogo importantíssimo, que tem um pensamento importante, não só para o mundo da política, mas para o mundo também dessas questões religiosas. Mas esse período dos anos 80, eu diria que a Igreja ela foi fundamental no processo de redemocratização do Brasil. Porque as grandes figuras, que hoje são inclusive figuras públicas no Brasil, se inspiraram de uma forma ou de outra por esses movimentos de resistência à ditadura, por esses movimentos de redemocratização, defesa de refugiados, né? Aliás, Dom Eugênio, por exemplo, o trabalho dele foi admirável. Foi admirável na defesa da vida de refugiados aqui no Brasil, acolhendo, garantindo que eles não seriam torturados. Independente da ideologia deles. Numa época muito difícil, né? Foi. Nosso amigo Edmilson Martins é um defensor entusiasta disso. Dúvida, né? Deve a vida àquela articulação do Eugênio. Ou seja, e a gente sabe que até muitos religiosos sofreram também nas dúvida, mãos do regime em função dessa defesa E muitos colocam até hoje a vida em risco. E muitos perderam a vida. Tá? A irmã Dorothy, assassinada na defesa do quê? Na defesa do Evangelho. Defesa do Evangelho. Né? Na defesa do Evangelho. Na defesa dessa dimensão sócio-libertadora da CNBB. Na defesa da construção do reino de Deus. Na defesa dos indefesos, dos indigentes, dos pobres, dos sem terra. A voz dos que não têm voz. A igreja, inclusive, em Puebla, assumiu esse compromisso, né? Numa conferência que houve da Igreja Latino-Americana em 1979, a igreja disse: queremos ser a voz daqueles que não têm voz, apesar dos riscos que isso podem vir trazer. E vários assumiram, como citou muito bem aqui o deputado, né? A irmã Dora tinha um exemplo disso. Mas lembremos, na época também ainda do movimento militar, o secretário de Dom Helder foi assassinado, né, na porta de casa, com alguma coisa que era para atingir, não diretamente, mas indiretamente, Dom Helder Câmara, que foi um grande nome da igreja, né? Em nome do concílio também, né, professor Geraldo? Do concílio, também. A participação dele no concílio, sobretudo os bastidores, né, é reconhecido por todos, né? Outros bispos aqui no Brasil foram perseguidos, Dom Adriano Hipólito, em Nova Iguaçu, né? Sofreu humilhações, inclusive. Perseguido pela ditadura. A Caxias, a Diocese do Caxias, Dom Mauro Morelli, o sacrário foi metralhado. Tudo em prol de uma causa maior, né? E como o deputado falou, não é uma questão só de rezar o Pai Nosso, mas é também uma questão de conscientização do que a pessoa como cristã deve fazer pelos outros também, né? No segmento de Jesus Cristo nos deixou, quer dizer, o que é o cristão? O cristão é aquele que é discípulo missionário de Jesus Cristo, né? Nós temos um mandato enquanto cristãos. E o segmento dele é que nos mostra esses caminhos, né? O reino de Deus não é um reino assim que vai existir acima das nuvens ou depois da morte. Jesus deixa claro que ele começa aqui e agora e tem a sua plenitude, evidentemente, na vida eterna. Mas nós somos chamados a trabalhar pela construção do reino aqui. Essa aqui é a missão da igreja. A igreja existe não é por ela mesma, para ela mesma. A igreja existe para a construção do reino, né? E podemos até, dentro do ponto de vista da política, haver divergências da forma da construção da sociedade justa. Mas o fim não. O fim não é divergência, né? O objetivo tem que ser sempre o mesmo. Tem que ser sempre o mesmo. Unidade na pluralidade, né? Exatamente, exatamente. Agora é interessante, né? Eu estava falando aqui e eu acho que é legal assim, a quantidade de quadros que foram criados de diversos partidos que vieram, inclusive, de dentro da igreja. De dentro desse movimento importantíssimo pós-conciliar, desse movimento de abertura da igreja, da participação, da ação popular, da ação católica, das SEBs, né? O próprio Betinho, de certa forma, militou durante muito tempo. O Betinho, durante o meu tempo de universidade, ele era o grande líder da Juventude Universitária Católica, né? Da JUC, né? Da JUC, né? Tem a JAC, a JEC, né? Enfim... Sim. A juventude agrária, a juventude estudantil. E a juventude operária mais forte de todos, que permanece ainda. Padre Agostinho Preto, né, falecido agora recentemente. Uma pessoa de muita referência. É engraçado que assim, e você vai esbarrando, por exemplo, eu trabalhei um tempo na Petrobras, fui chefe de gabinete do Miguel Rosseto, que foi ministro do Desenvolvimento Agrário, foi vice-governador no Rio Grande do Sul. E eu não sabia, por exemplo, que o início da caminhada do Miguel
né, do ministro Miguel Rosseto, do ex-vice-governador Miguel Rosseto e atual presidente da Petrobras Biocombustível, foi na Pastoral Operária. E a coincidência se deu exatamente que ele foi formado por nada mais, nada menos, pelo Agostinho Preto. Pelo padre Agostinho Preto. Ele veio ao Rio, no final da década de 70, para fazer formação com Agostinho Preto, na Pastoral Operária. A igreja, inclusive, para muitos, serviu como um refúgio de organização da militância, né? Nas comunidades eclesiais, ou seja, mas não propositalmente uma organização da militância, mas muito em consequência de um apelo evangélico. Da própria resposta ao apelo do evangelho, né? Professor, essa questão da ligação entre a política e a religião, hoje a gente tem visto um número crescente de pessoas que são eleitas justamente por essa ligação com a questão religiosa. E não só da Igreja Católica, mas como também da Igreja Evangélica e de outros segmentos religiosos. Como é que o senhor vê isso? Porque isso é muito criticado por algumas pessoas. O senhor acha que isso é positivo para a política do nosso Estado e até do nosso país? É aquilo que foi dito antes, quer dizer, como consequência de uma opção de fé, a participação na política é importante, né? E para a Igreja Católica, e o deputado Robson Leite acentuou isso muito bem, não é uma participação no sentido de colocar católicos na política, né? Partidos católicos na política, né? E sim que hajam católicos na política, né? Para nós cristãos católicos, né? E também para outros segmentos cristãos também, eu diria que a política, aliás o deputado Robson Leite tem isso muito como lema, é a promoção do bem comum, né? Então é nesse sentido que a Igreja Católica, isso vem toda a orientação, vem do magistério da Igreja, que deseja que os católicos participem da vida política. Agora, não fazer da política um trampolim para, vamos dizer assim, conquista do poder. Quer dizer, o sentido do serviço é o serviço, né? Quer dizer, não, servir a causa do reino, da construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, sem discriminações sociais. Então, por isso, e o deputado lembrou bem, existem católicos participando de vários partidos políticos diferentes. Agora, fazer da política um trampolim para o poder, isso evidentemente deve nós ser não como podemos. é para contrário. Para religião católica, como é também para os políticos, pelo bem da população, certo, né? Natália, tem uma coisa que eu acho que é interessante, o professor Geraldo coloca muito bem, a Igreja Católica não tem partido político, não tem mesmo, não é? Oficialmente não tem, nem para apoiar, nem para não apoiar, não tem. Agora, evidentemente, que as pessoas têm suas opções partidárias, políticas, isso faz parte da vida. A divergência é saudável, desde que ela tenha como um objetivo comum, que é o bem comum. Né? A divergência, quando defesa dos direitos humanos. Exatamente. Uma pessoa quer defender o bem comum e a outra querendo defender questões pouco republicanas, é evidente que não. Mas dentro dessa perspectiva, é a pluralidade da unidade. Sim, claro. Isso é importante. A gente vê aqui no parlamento. Veja, eu sou autor da PEC do Ficha Limpa, juntamente com 2 deputados, né, mais 2 deputados. Eu, o deputado Luiz Paulo, do PSDB, e o deputado Conte Bittencourt, do PPS. Dificilmente, a gente vai ver numa eleição, na conjuntura atual, pode ser que no futuro até aconteça, mas na conjuntura atual você vê uma coligação política que une esses 3 partidos. Dificilmente. Mas há princípios republicanos que são muito comuns. Eu tenho uma relação muito boa com os 2. Inclusive até do ponto de vista para fora do parlamento, com muita identidade. E, em especial, essa questão da ética republicana. Agora, é claro que, por exemplo, o deputado Luiz Paulo defende o Fernando Henrique Cardoso. Eu defendo o governo do presidente Lula. Faz parte da vida. Sempre com grande respeito, fazemos bons debates na tribuna com relação ao papel do Estado, enfim. Mas, evidentemente, que nas questões, por exemplo, de princípios republicanos, muita unidade nesse sentido. É sempre em prol do cidadão que está sendo representado aqui, né? Exatamente. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí.